A inovação tecnológica além dos muros da universidade. Fomentar o empreendedorismo. O Ser Empreendedor de hoje mostra o trabalho da Inova Unicamp, que tem essa missão de transformar a pesquisa em um negócio que chega até você em forma de serviços, processos ou produtos. Em 2024, a universidade registrou 1.588 empresas filhas cadastradas na base da Inova, sendo 1.349 ativas no mercado, um aumento de 12,9% em relação aos números de 2023, um recorde registrado pelo mapeamento anual realizado desde 2006 pela Inova Unicamp. São empresas que vão se instalar aqui para se beneficiarem dessa proximidade com a Unicamp. Elas contratam nossos alunos, elas firmam parceria de pesquisa com os nossos professores. Tudo isso só é possível se a gente tiver material humano e se a gente tiver pessoas dispostas a seguir esses caminhos. Então, para estimular, nós temos a equipe de comunicação que promove uma série de atividades junto com o pessoal do PAC, junto com o pessoal de propriedade intelectual, para que mais e mais pessoas se engajem nessas atividades de inovação e de empreendedorismo. Neste ecossistema, a comunicação tem um papel fundamental para fomentar os programas criados pela Agência de Inovação com o intuito de incentivar os negócios no ambiente da universidade, com as competições como o Desafio Unicamp e o Inova Jovem. Acho que os nossos carros-chefes são as nossas competições de empreendedorismo. Nós temos duas grandes competições chamadas Desafio Unicamp e Inova Jovem, voltadas para públicos diferentes. E a intenção dessas duas competições, com diversas atividades, é ensinar ferramentas e como ser empreendedor e como modelar um negócio partindo do zero. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Desafio Unicamp, o Desafio Unicamp ele é voltado para pessoas maiores de 18 anos, a gente vê que a maior participação são alunos de graduação e de pós-graduação, não só da Unicamp, mas também de outras universidades, e eles têm como objetivo modelar um negócio baseado em uma tecnologia da Unicamp. A gente disponibiliza ali um perfil tecnológico, eles escolhem essa tecnologia e a partir dessa ideia que eles começam a ter, a gente começa a ensinar como modelar um Canvas, que é uma ferramenta, como acionar parceiros para validar essa ideia de negócio, recebem diversas mentorias, inclusive mentorias internacionais, aprendem a como realizar um pitch, que é essa apresentação rápida que normalmente são feitas para investidores, e do Desafio Unicamp a gente já fez surgir outras empresas desse ecossistema que saíram dali. Então, pensando nesse recorte, quando a gente fala do papel da comunicação, é o que? É incentivar, dar conhecimento, agitar a universidade em torno desse desafio, é mais ou menos por aí? Quando a gente fala do papel da comunicação, seria a possibilidade que esses conhecimentos cheguem na sociedade e as capacitem. Às vezes a pessoa nem quer ser empreendedora, mas é importante para a carreira dela conhecer as ferramentas, até mesmo por um mercado ou numa corporação, se necessário, né? A gente fala de desenvolver esse espírito empreendedor. Fomentar o empreendedorismo entre os estudantes do ensino médio também é um dos objetivos. No Inova Jovem, a gente coloca como para eles desenvolverem ideias de negócios baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então é algo mais palpável, às vezes relacionadas à educação, a algo que está mais no dia a dia deles, e a partir desse problema eles se envolvem em novas soluções. Esse mapeamento que nós fazemos é um mapeamento pioneiro no Brasil e super destacado. Muitas universidades estão começando agora a tentar fazer isso porque é uma informação muito rica. E é um ecossistema muito rico que isso cria. As empresas filhas são as empresas, não necessariamente de base tecnológica, que foram fundadas por pessoas com vínculo com a Unicamp. Em geral, são alunos ou ex-alunos em sua maioria. Mas também
temos docentes, as incubadas são também empresas filhas da Unicamp, porque em sua origem ela teve todo o apoio da nossa incubadora. Então, dentro dessas 1.600 empresas, nós temos restaurantes, até empresas gigantes como o Quinto Andar, que é uma empresa já mais tecnológica e de um tamanho bem volumoso. A empresa, ela observa, fala, poxa, existem as empresas filhas da Unicamp, vou me credenciar junto à Unicamp. E existe um trabalho que as equipes aqui fazem de fato, ir atrás dessas empresas. Eles vão no LinkedIn, vão em feiras e descobrem novas empresas que são filhas, mas que não estão ainda cadastradas e estimulam esse cadastramento na nossa base de dados. Então, quando você olha esse aumento, por exemplo, muitas pessoas acham que essas quase 200 empresas que foram cadastradas entre 2023 e 2024 são empresas que foram fundadas nesse período. Isso não é verdade. Existem algumas empresas cadastradas que são mais antigas e que, por uma ou outra razão, ainda não estavam no sistema. E só entraram no sistema nesse período porque alguém instigou ou elas descobriram. Esses empreendimentos ativos empregam diretamente 53.265 pessoas. O valor para essas empresas é que elas criam uma rede de contatos e uma rede de oportunidades e de novos negócios. Então você descobre parceiros aqui da Unicamp que podem ter uma solução para o seu problema ou podem ser um potencial cliente da sua solução. Esse mapeamento, ele mostra, de algumas formas, uma das formas da Unicamp retornar para a sociedade o investimento que o Estado faz aqui. Eu sempre insisto, esta é uma de várias formas. Nós temos professores ensinando os filhos dos nossos pagadores de impostos, nós temos o conhecimento que a Unicamp gera, nós temos a influência da Unicamp em uma série de políticas públicas importantes. O SUS, por exemplo, teve uma participação importante na Unicamp. Então, a geração de emprego. A geração de empregos, empresários que não estão em empresas filhas, mas que também estão gerando valor, economia, renda e empregos para a sociedade. Dentro do universo das empresas filhas, a gente tem uma medida muito clara de alguns impactos que a Unicamp fez. Então foram cerca de 54 mil empregos que essas empresas geraram, empregos diretos, sem contar os empregos indiretos, que multiplica isso por um fator bastante grande. Essas empresas faturaram, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, 28 bilhões de reais. Então, se você pensar na carga tributária arrecadada desse faturamento, é muito difícil calcular exatamente, mas ela é da ordem de grandeza do dinheiro que o Estado investe na Unicamp. Sim. Então, boa parte do dinheiro que o Estado investe na Unicamp retorna para o Estado na forma do imposto, que esses empresários, com base no conhecimento que eles adquiriram aqui na Unicamp, as experiências deles aqui na Unicamp, eles fundaram essas empresas e o dinheiro retorna para o Estado via uma carga tributária. Apesar de estarem distribuídas nas 5 regiões do Brasil e em 10 países diferentes, as empresas filhas apresentam uma notável concentração de suas sedes na RMC, a região metropolitana de Campinas, com mais de 650 empresas. Campinas é um polo de inovação e um polo científico e tecnológico muito forte. Campinas tem um dos maiores PIBs per capita entre as regiões metropolitanas do Brasil, se não o maior. A gente fica disputando com Brasília. Nós não somos uma capital do estado. Esse PIB per capita de Campinas não é feito, por exemplo, por arrecadação tributária que é transferida para a cidade. Então, nós somos a única cidade do interior grande entre os grandes PIB per capita. Isso tudo é fruto de um ecossistema de empresas aqui na região que gera essa riqueza, que gera esses empregos, gera essa renda. E as empresas filhas da Unicamp seguramente têm uma participação muito importante dentro disso, fazendo essa roda girar, fornecendo produtos, fornecendo mão de obra, fornecendo soluções que geram muito da riqueza da nossa cidade, da nossa região. E todo esse ecossistema que apresenta números positivos é uma resposta ao trabalho da agência, criada em 2003. E ela tem duas atribuições principais, né? Uma delas é a questão de propriedade intelectual, que em geral é na forma de patente, as pessoas conhecem melhor as patentes, né? Então, alguém da Unicamp tem alguma ideia, ele faz uma comunicação de invenção aqui para a Inova vai fazer a estratégia de proteção, vamos pedir patente, como vamos pedir essa patente, e depois ela faz também o licenciamento dessa tecnologia, que é você oferecer ela para a sociedade, para uma empresa, para uma instituição pública, e fazer uma parceria para que essa empresa, essa instituição, utilizem essa tecnologia da Unicamp. Uma forma muito importante de você levar o conhecimento gerado na Unicamp para
que isso se torne um produto, se torne renda, se leve bem-estar para a população, leve mais eficiência para processos. A outra atuação importante da Enova é na questão do empreendedorismo. Em particular, nós temos a gestão da incubadora e do parque científico e tecnológico. Na incubadora, empreendedores que têm uma nova ideia de base tecnológica, eles podem vir para a incubadora e nós apoiamos o desenvolvimento dessa ideia inicial até ela se tornar, de fato, um produto que possa ser levado para o mercado. No Parque Científico e Tecnológico já se instalam empresas que já têm um funcionamento e elas podem se instalar aqui para estarem próximas da Unicamp. O Parque Tecnológico e Científico fica em Campinas, no campus da universidade. Ele agrega as empresas filhas da Unicamp, enquanto atuam no setor de pesquisa, inovação e empreendedorismo. São 74 startups e 32 empresas incubadas, que ganham o apoio da universidade em seus processos e se consolidam no mercado. Promover a interação entre empresas e a nossa comunidade acadêmica para desenvolvimento de novos produtos, processos dessas empresas. A incubadora é um programa em que a gente apoia essas empresas e, em muitos casos, ainda projetos que estão no início ali do seu desenvolvimento. São pessoas, no geral, muito mais acadêmicas, que têm muito conhecimento da tecnologia, mas não entendem muito do mercado, de como montar esse modelo de negócio, de como vender esse produto que eles pensam em desenvolver. Então, o nosso programa, ele dá esse apoio para desenvolver esse modelo de negócios, para que essas pessoas saibam interagir com o mercado, entender se essa solução que eles estão desenvolvendo de fato, tem um mercado para ser atendido. E a gente faz isso por meio da nossa equipe e também de diversos parceiros, como o Sebrae, como uma rede grande aí de mentores, investidores, que nos ajudam nesse processo. Uma das startups é a Bioprocess, que desenvolve tecnologias para o controle biológico de processos fermentativos industriais com uso de bacteriófagos para o controle de bactérias contaminantes. Então a gente atua em duas vertentes, a área de biotecnologia e a área de engenharia de bioprocessos. Na área de engenharia de bioprocessos, voltada à otimização de processos, a gente tem a prototipagem virtual, em que a gente simula o processo industrial em ambiente computacional e a gente consegue simular condições, melhorias de processo em escala computacional antes de criar um piloto ou até uma modificação numa planta industrial. Além disso, a gente trabalha também com sensor virtual. Sensor virtual, o que é? É um monitoramento do processo em que a gente usa inteligência artificial e redes neurais para inferir variáveis para acompanhamento de processo. Então, ao invés de um operador coletar uma amostra e levar para uma análise que demanda tempo, a gente consegue dar essa informação em tempo real e aí transformar esse processo em indústria 4.0 oficialmente. Tá, então como foi transformar essa pesquisa em um negócio? Como foi pensado isso e por que vocês estão aqui hoje? Então, a ideia, tudo começou quando a gente encontrou os nossos sócios nessa vida acadêmica. Eu encontrei meus sócios aqui também seguindo, então todos nós fizemos pós-graduação aqui na região e acabamos ficando por aqui. Então, os nossos... Pós-graduação em quê? Eu fiz pós-graduação, fiz meu doutorado na biologia aqui, então na área de farmácia, meu pós-doutorado também na parte de bioquímica. E os meus sócios são da engenharia de alimentos, então eles fizeram o doutorado em engenharia de alimentos. E aí eles saíram, eles são um pouco mais velhos do que eu, eles saíram e foram para o mercado, então eu acabei encontrando eles em uma etapa um pouco diferente. E a gente juntou essa conexão, então a ideia de aprender o que a indústria tinha, a gente trouxe as inovações que a gente aplicava na academia, e a gente criando tecnologias para não sair, para aquela tecnologia que é criada e desenvolvida no mundo acadêmico, chegar até a inovação. Então, o primeiro projeto que a gente teve de desenvolvimento foi na área de biotecnologia, que é o uso de bacteriófagos, então é o uso do conceito de controle biológico, em que a gente aplica bacteriófagos para controlar a contaminação bacteriana em processos fermentativos industriais. Tá, mas como foi pensar, olha, eu vou transformar isso num negócio, olha, vamos abrir uma empresa, foi assim? Vocês tiveram, e quando
teve esse insight, como vocês chegaram até a Inova? Qual foi o caminho disso? Então num primeiro momento a gente teve diversas conversas de criar inovação. O nosso propósito sempre foi, a Bioprocess nasceu com o intuito de fazer a inovação chegar até a indústria, coisa que a indústria não conseguia fazer. Então, quando a gente pensou em criar a empresa, a gente buscou fomento, como estruturar, e aí dentro dessa parte a gente precisava de um espaço, de um suporte, a gente encontrou na Inova esse suporte para estruturar a Bioprocess. Hoje aqui vocês são empresa filha ou são incubadas? Agora a gente já graduou, a gente já passou da incubação, mas a gente é empresa filha e já foi incubada. Tá, e como foi esse processo de pensar que um dia vocês entraram na graduação e foram desenvolvendo esse sentimento empreendedor no decorrer dessa trajetória? Acho que, assim, é até engraçado falar, né? Assim, eu entrei na graduação, eu sempre tive vontade de empreender. Vontade do qual fazer, o que fazer, ideias a gente sempre tem. E aí a gente acabou encontrei mais 2 sócios com a mesma vontade, com ideias diferentes. Então aí a gente uniu o útil ao agradável, a gente juntou 3 pessoas com o mesmo propósito e aí acabou fundando a empresa. Então com isso, estar no mesmo ambiente, com a vontade de gerar inovação, é que a gente conseguiu fazer essa ponte. E aí estar nesse cenário aqui da universidade, o parque tecnológico, isso traz, né, a proximidade com essas pessoas também. Sim. Qual é hoje a fase de maturação dessa empresa? Então hoje a gente trabalhou, a gente entrou na universidade, entrou no parque com a ideia. Então hoje a gente já escalonou, a gente entrou aqui em 2018, quando a empresa foi fundada. Então a gente já escalonou a tecnologia, hoje a gente está num TRL7, desculpa. O que é isso? TRL7 é quando a gente fala do nível de prontidão tecnológica. Então a empresa hoje ela está num nível de que a gente tem a tecnologia, a gente já passou por toda a etapa de laboratório, validação em ambiente operacional, em ambiente relevante, em algo que seria similar à aplicação final. E hoje a gente já tem essas validações do nosso produto em escala industrial, diretamente com o cliente. Então a gente validou isso em ambiente operacional. Onde o empresário Marcelo quer chegar com a sua empresa? Hoje a gente tenta atingir o mais rápido possível o número de clientes, principalmente em cenário nacional. O nosso foco agora é colocar o produto, conseguir estabelecer e tornar esse processo um pouco mais sustentável em âmbito nacional, para depois a gente conseguir pular as barreiras, né, ir para outros mercados. Fundada em 2020, essa startup especializada em técnicas de solution coating para deposição de filmes finos em escala de laboratório começou como uma incubada e atualmente está em um novo patamar. Eu fiz doutorado na área de eletrônica orgânica e na minha pesquisa de doutorado eu precisava fazer camadinhas muito finas, filmes de espessura nanométrica de materiais semicondutores. E foi a partir daí que a gente desenvolveu os primeiros protótipos de um equipamento de escala de laboratório para fazer esses filmes de espessura nanométrica, essas camadinhas muito finas. Eu fui fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Waterloo, no Canadá, e os resultados lá foram muito bons. E eu percebi também que os pesquisadores, os professores se interessaram muito na técnica, tanto que poucas semanas antes de eu voltar ao Brasil, eles me chamaram para fazer uma oferta, para eu vender os protótipos, deixar os protótipos lá. Foi então que eu entendi que talvez tivesse uma oportunidade de negócio ali. Até então só existia pesquisadora, não existia ainda a empreendedora? Até então só a pesquisadora. E aí aqui no estado de São Paulo a gente tem a agência de fomento FAPESP, que tem uma linha de fomento para pesquisa na pequena empresa, chama PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa. Eu submeti uma proposta para essa linha de fomento e obtive êxito, ganhei o primeiro fomento, que foi quando então a gente conseguiu desenvolver
os primeiros protótipos desse equipamento depois do meu doutorado. Já aqui na Unicamp? Já na Unicamp. Como tanto eu quanto o meu sócio, nós somos acadêmicos, né? Temos formação acadêmica, passamos muito tempo na universidade, aqui na Unicamp e na USP, a gente tinha praticamente zero conhecimento na área de negócios, então a gente procurou a incubadora de empresas da Unicamp, através da Inova, nós nos inscrevemos, passamos no processo seletivo e iniciamos então o programa de incubação, um programa que teve duração de 3 anos, onde a gente foi ensinado sobre negócios, modelo de negócios, a estrutura que uma empresa precisa ter, o que a gente precisa pensar para levar o nosso produto, na verdade, a nossa pesquisa, né, na época era uma pesquisa, para o mercado. E a partir disso, como foi então pensar nessas fases do desenvolvimento da pesquisa juntamente com o desenvolvimento do negócio, até porque vocês já estão fora do país, já conquistaram aí, inclusive, a Europa, me conta. Olha, não é fácil. Eu confesso que é muito mais fácil ir para o laboratório e desenvolver a pesquisa. Realmente, essa etapa de entender o mercado, entender do negócio, entender da estrutura de uma empresa, realmente é difícil. A gente teve o apoio da Inova, do programa de incubação, a gente procurou, tanto eu quanto meu sócio, eu acho que a gente foi bem humilde de entender que a gente não sabia nada e de que a gente precisava de ajuda. Durante o programa de incubação, você passa por uma avaliação, né, sobre, tem alguns eixos, eu talvez não saiba explicar todos os eixos, mas eles te ajudam desde a parte de tecnologia, mercado, a gestão empresarial. Então, tem alguns pilares onde a gente vai sendo capacitado ao longo do programa. E o que significa se graduar? Significa que você chegou num nível, eu não sei dizer exatamente se é uma nota, enfim, mas você chegou num nível onde você está capacitado, né? Hoje, em que escala vocês estão? A gente já produz e vende. Tá? Hoje vocês são uma startup? Ou já passou desse nível? A gente se considera ainda startup, a gente já tem produto no mercado, já tem cliente, já está faturando, já entrou no mercado internacional, mas a gente continua buscando desenvolver outros produtos, né? Então, acho que nesse ponto a gente se considera startup ainda. Estamos buscando desenvolver novas tecnologias, enfim. A gente tem uma visão de empresa aonde a gente quer chegar bem clara. A nossa expectativa é estar com tecnologia desenvolvida no Brasil, equipamentos de laboratório desenvolvidos no Brasil, em laboratórios do mundo inteiro. Então, é aonde a gente vai estar. Então, daqui a alguns anos, eu tenho certeza que eu, visitando laboratórios de renome no exterior, eu vou ver produto da AutoCoach, produto com bandeirinha brasileira. A gente faz questão de colocar uma bandeirinha aqui nos nossos equipamentos, que a gente vai ter nos laboratórios de pesquisa na área de filmes no mundo todo. A gente vai ter tecnologia brasileira de deposição de filmes nos laboratórios do mundo todo. Então, como é que a gente vai alcançar isso, né? Nós já temos produtos no mercado, estamos desenvolvendo outros produtos. Então, a nossa visão é, daqui a 5 anos, ter uma linha de equipamentos de escala de laboratório para transformar materiais em meio líquido em filmes. E é assim que muitas empresas fundadas por alunos, egressos, docentes ou funcionários da Unicamp começam. Vários dos nossos incubados fizeram o Empretec, oferecido aqui pela Inova, juntamente com o Sebrae. Mentorias, né, com pessoas que já estão no mercado e que dão dicas ali de como se conectar com esse mercado, de como conversar com o mercado para entender se aquela solução de fato, né, tem um apelo ali, ela resolve algum problema. E nesse processo de conversar com o mercado, as pessoas acabam se descobrindo e despertando um pouco essa veia empreendedora. A gente já viu isso
em várias pessoas assim que se transformaram realmente nesse tempo aí que a gente tem o programa, né? Que é curto, se for pensar, né? De 3 anos. A gente pode citar algumas empresas hoje que são conhecidas por grande parte da população e que nasceram aqui na Unicamp? Bom, nós temos o caso da Griauli, que é uma empresa que participou do programa, né, no início, né, da incubadora, e hoje é uma empresa reconhecida no mercado nacional e internacional com soluções para biometria. São eles que fornecem a solução para o sistema eleitoral brasileiro, e eles também têm soluções para o Pentágono, para o Departamento de Defesa nos Estados Unidos. Um outro caso aí de empresa que passou pelo programa de incubação e hoje está no mercado é a Agricef, uma empresa da área de máquinas agrícolas, de ex-alunos aqui de mestrado e doutorado da Engenharia Agrícola da Unicamp, e que hoje desenvolve máquinas aí inovadoras para o mercado nacional e internacional também. É uma empresa que fica aqui, localizada em Paulínia, e então gerando tecnologia e emprego aqui na região. Em um novo momento, a Inova se prepara para a expansão de seu papel, que une a pesquisa e o empreendedorismo. Temos vários projetos muito grandes acontecendo, passamos por mudanças muito grandes nos últimos 2 anos, muito com o apoio de toda a comunidade da Unicamp, que nos permite ter projetos muito importantes e impactantes para o futuro. Nós estamos construindo aqui do lado a Vila das Startups, onde vamos poder abrigar 60 novas empresas que vão aumentar o poderio do nosso ecossistema. Nós temos criado cada vez mais empresas que são chamadas de spin-offs. As spin-offs são empresas que são criadas com base em tecnologias geradas na própria Unicamp. Então, o empresário vê uma tecnologia da Unicamp e ele decide fundar uma empresa para levar essa tecnologia para o mercado. Nos últimos 4 anos, o número de spin-offs acadêmicas aumentou em cerca de 25%. E nós temos uma série de iniciativas para tentar estimular cada vez mais que essas empresas levem tecnologias da Unicamp para a sociedade. Nós queremos criar cada vez mais valor para essa rede de empresas filhas e para as empresas instaladas aqui na região, tentando criar cada vez mais conexões entre elas e a Unicamp, para que elas tenham cada vez mais um impacto positivo da Unicamp em sua competitividade, em sua eficiência, em seu modelo de negócios, para que elas possam gerar cada vez mais bem-estar, saúde, desenvolvimento sustentável e renda para a população. Agora, quando a gente fala desse ecossistema empreendedor, antigamente tinha-se a imagem de que a universidade formava pesquisadores para o próprio mundo da universidade, mais ligados à área da saúde, ou então para o mundo direto do trabalho. Hoje, quando a gente pensa no papel da Inova dentro da Unicamp, partindo dessa questão, olha, dessa ideia empreendedora de que é permitido fazer isso, é um sinal desse avanço também da nossa sociedade e da contribuição da universidade nesse contexto? Seguramente, essa é uma questão muito interessante. A Unicamp, ela tem uma história muito interessante nesse sentido. Ela foi fundada como uma universidade de ciências aplicadas. A Unicamp, já desde a sua origem, participou de projetos estruturantes para o Brasil. As primeiras redes de fibras óticas do país, elas foram desenvolvidas aqui do lado, no CPQD, em parceria com a Unicamp. A Unicamp participou do Proálcool, que estabeleceu o etanol como um combustível automotivo para o país. Participamos da digitalização do sistema de telefonia do Brasil, tivemos alguma participação na implementação do metrô de São Paulo. Então, a Unicamp sempre olhou para a sociedade, para entender e trazer os seus desafios e nortear, em parte, os conhecimentos e a formação que iam ser gerados aqui. Então, a Unicamp já traz essa história dentro do seu DNA. E isso tem crescido cada vez mais. Esse número do aumento das spin-offs é um número que é significativo. As spin-offs são uma forma importante de pegar um conhecimento que a Unicamp desenvolve, importante, mas transformar isso numa coisa que, de fato, as pessoas possam ter acesso, que leve soluções que melhorem suas vidas. Nós temos uma tecnologia, por exemplo, de impressão 3D de próteses. Ela ainda está em fase de teste, temos cerca de 12 pessoas que experimentaram essas próteses, mas elas estão experimentando um conforto, um bem-estar e uma recuperação dos seus problemas muito grande, graças a um desenvolvimento de uma tecnologia da Unicamp que uma empresa levou e as pessoas agora podem acessar essa tecnologia. Isso é uma roda, um ciclo virtuoso que é muito rico, porque as pessoas começam a ouvir essa história e parte do papel da Inova é comunicar também essa história, não só apoiar, mas